Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Espero que tudo esteja bem com você. Meu nome é Everton Coimbra de Araújo. Estou aqui nesse vídeo da playlist de conteúdos que envolvem o C Sharp, seus recursos, técnicas, dicas. Então espero realmente que você goste do vídeo que verá e que você possa então curti-lo, compartilhá-lo e se inscrever no canal. Então, vamos ao vídeo. Neste vídeo, nós veremos alguns recursos que surgiram com a versão 9 da linguagem C Sharp. O primeiro deles é o Record Types. É a definição de tipos de dados que nós estamos acostumados a fazer com classes, fazendo com o uso de registros. Veremos também o escopo init, que é um escopo para inicialização de objetos. Veremos também o operador new, que é utilizado para instanciação de classes ou de registros. Em relação ao uso de registros, ele é recomendado quando nós temos a necessidade de objetos imutáveis, ou seja, que após a sua inicialização, nenhuma de suas propriedades possam ser alteradas. Nós temos, para alteração de propriedades de um record, a possibilidade de uma nova instanciação fazendo uso de expressões WIF. Veremos tudo isso na prática. A igualdade dos objetos records são baseadas em valores de suas propriedades, e não em referências como são os objetos de classe. Em relação aos métodos para comparações de igualdade baseadas em valores, o que ocorre é que durante o processo de compilação, esses métodos comuns, equals, getHashCode, são implementados pelo próprio compilador, não cabendo a nós fazer essa implementação. Mas nós temos a autonomia de mudar esse comportamento também. Isso ocorre também para os membros copy, clone, printMembers e toString. Para que possamos então começar o nosso desenvolvimento, vamos ver alguns pré-requisitos que é preciso que você tenha cumpridos em seu equipamento. Você precisa instalar o SDK do .NET 5, o Visual Studio Code, mas você pode usar o editor que quiser e tiver domínio. E, quanto a você, é interessante um conhecimento básico da linguagem C Sharp. Você tendo tudo isso pronto, bora lá codar. Com o nosso Visual Studio aberto, vamos ao nosso terminal. Vou acessar a pasta onde o nosso projeto deverá ser criado e vou criar a pasta para o nosso projeto, mkdir record test, e vou acessar essa pasta. Nós vamos trabalhar com uma solução e um projeto apenas, para minimizar o esforço em relação à implementação dos recursos que veremos neste vídeo. Então, para criar a solução, no terminal, nós vamos digitar .NET new sln de solution. Nossa solução foi criada, agora eu vou criar o nosso projeto. .NET new console-o para dizer o local e o nome do projeto. Então, console app. Com o projeto criado, precisamos adicioná-lo à nossa solução. Então, o .NET sln de solution add, escolhemos a pasta do nosso projeto e o nome do arquivo do projeto. Agora nós vamos abrir a nossa solução. File, Open Folder, abrimos aqui a pasta Record Test, que é onde está a nossa solução. Temos aqui o arquivo de solução, podemos ver nele a adição do nosso projeto de console, temos o nosso projeto de console e temos aqui o program. Podemos testar a execução da nossa aplicação no terminal. Vamos a ele e digitamos .NET run. Como o nosso projeto não está na pasta atual do terminal, -p e o nome da pasta onde o projeto está, console app. Ele executou e exibiu o Hello World que está aqui no main do program. Agora, para implementarmos os recursos que veremos, na nossa pasta do projeto de console, nós vamos criar duas pastas. Uma chamada classes e outra chamada records. Na pasta classes, nós vamos começar criando um arquivo chamado estilo class.cs. Vamos codificar primeiro nele o namespace. Nós vamos utilizar o nome da nossa solução, record test,
ponto o nome do nosso projeto, ponto o nome da pasta onde essa classe estará. Criaremos nossa classe, public class, estilo class. Precisaremos aqui de 3 propriedades. Eu as criarei e já as comento. Temos aqui então uma propriedade para o ID, que é inteiro, uma propriedade para o nome, que é o string, e uma propriedade que vai representar o momento da data de criação do objeto, que é um datetime. Nós temos essas propriedades públicas, tanto para leitura pelo get, como para escrita pelo set. Vamos fazer um teste para essa classe. Vamos aqui em Program, e eu colocarei aqui um var, estilo 01 class, igual new estilo class. Ele vai pedir para importar esse namespace. E aqui eu posso, apenas para efeito de teste, pegar aqui o estilo ID e atribuir o valor 1 a ele. Ele aceita sem problema algum, porque aqui na classe ele está como a escrita pública. Mas eu não quero isso, eu quero que apenas essa classe tenha a habilidade, o direito de alterar esse valor. No momento que eu digitei private, ele já deu um erro aqui em programa. Então isso daqui não pode. Então já vamos tirar isso daqui. Deixarei como comentário. Então o que acontece? Eu preciso ter um método público para alterar o ID. Eu vou implementar esse método e já comento ele. Então aqui temos um método público que recebe um inteiro e atribui o valor recebido à propriedade da classe. Eu gravo, volto aqui e eu posso então chamar o meu objeto, chamar o método alterar ID e mandar o valor 1 para ele. Resolveu o problema. Entretanto, há situações em que eu quero que essas propriedades recebam valor apenas durante o processo de inicialização do objeto que ela está instanciando. Então eu posso agora fazer uso de um modificador de escopo chamado init. Esse init vai garantir que esse valor só pode ser atribuído durante a inicialização. Veja que aqui ele já não permite mais, porque nesse momento o objeto já vai estar criado. Então eu vou comentar aqui e como resolvo o problema aqui do programa, que agora ele também não pode acessar esse método que não existe mais. Eu posso dizer que o estilo ID aqui recebe um valor 1. Essa é uma maneira. Ou eu posso criar um construtor que vai receber o estilo ID e eu atribuo ele à propriedade estilo ID. Essa é uma das situações que nós conhecemos também. Eu fiz aqui para uma única propriedade, eu vou agora mudar todas elas. Eu posso ter o construtor recebendo todos os argumentos e atribuir esses valores às propriedades. Quando eu faço isso, eu venho aqui e tenho um problema com o meu construtor, porque não existe mais esse daqui. Então eu posso agora pensar, eu quero manter esse construtor. Então eu preciso criar um construtor sem argumentos. E esse problema deixou de existir. Eu posso também mandar todos os valores para o construtor que implementamos. Vejam, essa é uma possibilidade também. Tirando o init que utilizamos, isso não é novidade. Nós podemos usar uma variante do new trazida pelo C# 9, que é eu tipifico a minha variável e apenas chamo o new, assim. E como eu tenho um construtor sem argumentos, ele já vai saber que é para trabalhar esse valor. Se eu quero usar o construtor com argumentos, eu trago os argumentos para cá. Ou então eu posso usar esse construtor fazendo dessa maneira de inicialização de objeto. As duas maneiras são válidas. Então vimos aqui 2 recursos novos da linguagem. Vamos agora criar o nosso registro e depois vamos comparando algumas diferenças entre classes e registros. Aqui na pasta de records eu vou criar um arquivo, estilo record.cs, vou criar um namespace e dentro dele eu vou criar o nosso registro. Vou criar aqui as mesmas propriedades de class. Em relação à inicialização de um objeto de registro, eu tenho as mesmas que tenho em classes. Posso ser por construtor ou por inicialização no momento de invocação ao new. Fica a seu critério. Bom, vamos verificar aqui uma situação
de diferenças entre classes e registros. Eu vou criar aqui uma variável de registro. Veja o código criado para a variável estilo 01 record. Ele está acusando aqui que eu preciso importar o namespace. Importei. Eu vou gerar agora um código de saída de dados, tanto para estilo class como para estilo record. Veja aqui. Estou exibindo o class e o record, mandando o objeto de class e o objeto de record. Vou executar o nosso projeto. Verifique. No caso da classe, ele trouxe o nome qualificado dela. E no caso do registro, ele já implementou o toString, que nós teríamos que implementar manualmente na nossa classe. O record já traz isso para a gente, porque ele faz essa implementação direto pelo compilador. Então essa é uma vantagem. Vamos aqui verificar uma outra situação em relação, comparando uma classe de um registro. Eu vou criar uma nova variável de classe, aqui, e eu vou passar para ela, como argumento das propriedades, o valor do objeto estilo 01 class. Verifique aqui. Estou criando uma nova instância de estilo class, mandando os valores do objeto instanciado anteriormente. Vou criar o mesmo para um record. Verifique aqui. Tem o estilo 02 record com os dados de estilo 01 record. Vamos gerar uma outra saída de console. Observe aqui. Eu estou verificando se os objetos de classe são iguais e os de registro também se são iguais. Vou aqui executar o nosso projeto. Observe que o class retornou falso, mesmo os dados sendo os mesmos, e o record retornou verdadeiro. Quer dizer que o record faz a verificação da identidade com base nos valores e não na referência como a classe faz. Vamos agora, aqui em classe, criar uma quarta propriedade. Antes de data de criação, coloquei aqui uma propriedade decimal chamada valor em classe e vou fazer o mesmo em record. Agora, eu posso pensar o seguinte. Aqui nesse exemplo da criação do segundo objeto, eu quero colocar o valor. Então aqui eu coloco vírgula, coloco o valor recebendo 100. Para eu fazer essa mesma situação, ou seja, eu quero o mesmo objeto, só que eu quero mandar o valor para uma nova propriedade, só para ela. Então o que eu faço? Eu vou dizer aqui simplesmente assim, ó, estilo 01 record, o if valor igual a 100. E agora, se eu quiser exibir esses valores, eu vou aqui comentar a igualdade. Agora eu quero exibir o valor dessas novas variáveis. Então veja, eu tenho os valores do 02 class e do 02 record. Vamos executar a nossa aplicação. Verifique. Ele atribuiu o valor de 100 e os mesmos valores que existia no estilo 01 record. Isso é bem legal. Existe uma outra situação interessante que a gente pode fazer tanto para record como para classe. Eu vou implementar em classe e você pode depois pensar em implementar para record. Veja aqui esse método. Ele retorna um estilo class e chama copyWith. E ele recebe opcionalmente os 4 parâmetros. Eu retorno uma instância da classe e eu digo que a propriedade vai receber o valor recebido como argumento, caso ele não seja nulo. Caso ele seja nulo, ele retorna o valor da propriedade do objeto que o invocou. Isso é trabalhoso de se implementar, porque a assinatura do método pode ficar muito grande dependendo de quantas propriedades tivermos. Com essa implementação, podemos mudar essa atribuição aqui. Veja, eu chamo o copyWith do objeto origem e mando para ele o nome do argumento com o valor que eu quero passar para a propriedade. Daí ele só vai mudar esse valor. Como é que a gente pode verificar? Eu preciso implementar o toString na classe de estilo. Então aqui eu faço um override de toString. E eu posso retornar aqui a string igual a gente tem para o estilo record. Verifique aqui,
Eu implementei, eu sobrescrevi o toString, coloquei em 2 linhas para ficar fácil para você ler. Venho no Program, venho no terminal e vou executar nossa aplicação. Veja, ele funcionou também, só que eu tive que sobrescrever o método toString. Essa é uma outra vantagem do Record, né? Que o compilador cria essa sobrescrita para nós, mas nós podemos criar a nossa customizada. Uma última característica que veremos no registro é algo que ele chama de deconstruct, ou seja, ele decompõe as propriedades em variáveis. Observe aqui o método chamado deconstruct, recebendo como argumento variáveis que serão utilizadas para receber valores das propriedades do objeto, e a gente coloca o out antes da declaração das variáveis para dizer que o valor que elas receberem dentro desse método será como referência, ou seja, quem chamar esse método vai ter o novo valor atribuído a ela. Então aqui eu estou dizendo, para cada variável atribui o valor da propriedade. E como que eu uso isso? Verifique aqui, eu declaro 4 variáveis, isso é uma tupla. Cada variável vai receber o valor retornado desse objeto. Quando eu invoco isso, dessa maneira, ele automaticamente chama o deconstruct. E daí aqui eu vou exibir isoladamente os valores de cada variável. Vamos executar nossa aplicação. Veja aqui os valores sendo exibidos de maneira isolada. Chegamos ao final do vídeo. Nele foi possível identificarmos 3 inovações na linguagem C# em sua versão 9. O definidor de tipo record, com a cláusula if, o modificador de escopo init e a adaptação da cláusula new. Dentre essas inovações, a mais interessante, eu acredito, seja o record. E essa inovação traz para a gente uma dúvida logo de cara, né? Quando usar o quê? Por que existe essa diferença? A minha recomendação, com base no dia a dia, é a seguinte: se você está implementando classes de modelo de negócio, mantenha o seu uso com classes. Entretanto, se você estiver recuperando ou persistindo dados de uma base de dados ou de um serviço REST, pode tentar usar o records. Eu recomendo o records nesse caso. Mas veja que isso são apenas dicas, orientações. Você precisa saber, tenho certeza que sabe, que para cada problema é preciso identificar a melhor solução. Com isso, eu me despeço, agradeço você ter assistido esse vídeo até o final. Caso tenha gostado, colabore comigo, curtindo o vídeo, recomendando, compartilhando com seus colegas, se inscrevendo no canal. E então eu me despeço deixando um abraço e desejo de vê-lo ou vê-la em um próximo vídeo. Até mais!